e você, tudo bem? Muito prazer que mais uma vez, como sempre, me encontro aqui neste lugar onde o Senhor tem reservado um cantinho dele para que possamos estarmos juntinhos, ligadinhos no seu amor através da sua poderosa palavra. Não saia daí, se inscreva no canal. Vamos lá para a palavra de Deus, hoje com o tema: o que tens falta? Conheço alguém que pode te ajudar. O texto bíblico pelo qual estaremos fazendo menção se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos do 1 até o versículo 4, que diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, estando ele a orar no lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois que também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Está mais uma exposição da palavra de Deus. Palavra esta tão divina que o autor se faz presente. Toda vez que é lida, que é ministrada, que é pronunciada, o dono da palavra está presente. Então, fique aí, o dono da palavra já está presente e quer te abençoar. Estamos diante de um fato bíblico ocorrido num dado momento da atuação de Jesus Cristo aqui na Terra, em um dos poucos anos de ministério aqui, enviado pelo Pai, onde se resume em 3 anos e meio mais ou menos. Esta contagem do muito que o nosso Jesus deixou para nós e continua deixando até aos dias de hoje, através do seu Espírito Santo, aquele pelo qual ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, Jesus Cristo, ele continua presente nas nossas vidas. Todas as vezes que nós estamos reunidos em seu nome, ele diz que onde estivessem 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome, ele estaria presente. Portanto, sinta aí a sua doce presença, a presença do Espírito Santo, pelo qual nos dá toda a habilitação necessária para que possamos estarmos sentindo a sua doce presença. Neste momento onde diz a palavra de Deus que e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Que tremendo sabermos que estamos diante de um líder enviado por Deus para se colocar como exemplo a ser seguido. Jesus Cristo, ele toca tanto daqueles que andavam com ele, que querem fazer a mesma coisa que Jesus faz. Eles querem compreender, porque eles querem receber o ensino de Jesus para colocarem em prática aquilo que via o Senhor Jesus fazendo, que era estar em contato com o Pai diretamente. O contato de Jesus com o Pai é nas orações. Jesus Cristo, ele sempre está pronto a ensinar aqueles que lhe pedem o ensino. Bom, que nós pudéssemos estarmos diariamente pedindo ao Senhor para nos ensinar, que ele deixa como exemplo dele mesmo na sua palavra. E ali, os discípulos têm a oportunidade de estarem
diante de Jesus. Eles não tinham noção que eles estavam diante do próprio Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e apresentado na presença do Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo, que havia se despido da sua glória, porque a terra não resistiria a tanta glória. Quando nós nos reunimos em seu nome, a glória dele desce de uma forma tamanha. Imagine ele mesmo, esta glória pisando aqui na terra. A terra, com certeza, ela se fenderia, não da maneira como se fendeu quando foi jogado Lúcifer, Satanás, que foi jogado para as profundezas da terra por desejar ser igual a Deus, depois de conhecer o céu, depois de ser um anjo de luz. Mas não. Com Jesus Cristo, a glória dele estaria trazendo para a terra uma rachadura, se possa assim, extremidade a extremidade, porque é muita glória. Quando estamos na presença dele, muitas vezes não nos contemos de pé, os joelhos pendem para baixo como se fôssemos cair, e a paz, a alegria estampada nos nossos rostos, o sentimento de amor, esse sentimento, essa sensibilidade que o Espírito Santo nos dá, de muitas das vezes nos sentirmos arrepiados com a presença divina. E todos esses arrepios, toda essa fraqueza do joelho pender para baixo, não é de forma ruim, pelo contrário, é de forma boa. Nós desejamos cada vez mais nos sentirmos assim, para que cada vez mais nós diminuamos, como João Batista falou, mas para que ele cresça, porque João, ele disse que ele não era digno nem de desatar as sandálias de Jesus Cristo. Ele não teria condições, porque ele sabia que ele estava diante do Senhor dos Senhores. Agora, imagine nós, não temos nenhuma condição, mas é pela graça imerecida que o Senhor, através do seu amor e das suas misericórdias, ele nos alcança. A sua graça nos alcança. Ela é imerecida, mas ela é a graça de Deus sobre as vidas daqueles que se colocam em desejar aprender mais e mais dos ensinos do Senhor, que hoje possamos estarmos refletindo e já desejando colocarmos em prática, porque esses ensinos verdadeiramente são para a edificação do corpo. Esses ensinos verdadeiramente são para aprimoramento, para fazer com que cada vez mais a excelência do barro se aperfeiçoe, porque a excelência do vaso está dentro, está por fora, está por dentro, porque é o oleiro, e ele é aquele que dá toda a forma do vaso. Esse vaso, nas suas mãos, ele fica muito bem adornado e ele não se esconde em qualquer lugar. Ele pode até alguém desejar escondê-lo, mas ele é visto, porque tudo aquilo que tem as mãos do Senhor reluz. É a luz dele que resplandece, e assim é a palavra de Deus. Na medida em que pronunciamos a palavra de Deus, o Senhor ele vem abrindo dentro de nós, dentro do nosso interior, dentro do nosso ventre, como a sua palavra diz, que aquele que cresce nele, que rios de águas vivas despontariam do seu ventre para a vida eterna. E é assim que ele faz conosco. A sua palavra, ela sobeja em nós esta glória que é derramada sobre ela. E nós não temos condições de conter, porque é o poder de Deus.
o apóstolo Paulo, ele reconhece que, para muitos, a palavra de Deus, ela era como se fosse loucura para o mundo, mas para nós que temos a Jesus, que conhecemos a Jesus, é poder de Deus, a sua palavra nas vidas daqueles que o temem e que andam nesse caminho maravilhoso, caminho surpreendentemente lindo. É caminho estreito e apertado? É o caminho que conduz à eterna felicidade que só Jesus tem para oferecer. Só Ele tem as respostas que precisamos. Amém? Então, que possamos hoje mesmo não perdermos mais tempo, mas estarmos buscando nos assemelharmos com Ele mediante a sua palavra. O apóstolo Paulo diz que sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E o nosso Deus, Ele deixa para nós esta palavra que tem esta vida que ela é viva e eficaz. Esta palavra que penetra no mais profundo dos nossos seres e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração, porque ela se aprofunda no espírito, na alma, juntas e medulas. Só a palavra de Deus é desta forma. Ela traz formato nas vidas daqueles que estão buscando ao Senhor. A palavra de Deus diz: buscai-o enquanto se pode achar. Que hoje desejemos sermos como os discípulos que desejaram aprender de Jesus a como orar. Por quê? A oração, ela não é algo comum. A oração, ela faz com que entremos num âmbito espiritual. Saímos desta realidade, desse reino terrestre e vamos para o reino de Deus. Nos tornamos aliançados com o Pai. É tão profundo que quando os discípulos ficam prestando atenção em Jesus e pedem o ensino da oração, e Jesus é assim, prontamente ele responde. E como Jesus, ele se agrada, porque ele responde imediatamente. Ele aqui não está nem respondendo com perguntas, mas ele ensina na íntegra, se assim posso falar, aos seus discípulos como orar. E aí ele traz as palavras e ele diz: Pai, o que te faz lembrar a palavra Pai? A palavra para Pai é uma palavra muito próxima de todos nós, porque somos aquele que, ao nascermos, nós temos contato, ou pelo menos deveríamos ter. Porque, infelizmente, hoje, muitos pais deixam a desejar, mas não estamos aqui para julgar, porque o julgamento cabe único exclusivamente ao Senhor. Mas é uma realidade. Só que esse Pai em que Jesus nos manda falar esta palavra e nos dirigirmos a Ele, Ele não está perguntando: você tem pai, você não tem pai? Não. Ele fala para que estejam falando com propriedade a um pai que o reconhece como filho. Por quê? Está tendo Jesus como intermediário. Jesus, ele é aquele que ele vem para nos resgatar, nos redimir dos nossos pecados e nos dar acesso ao Pai. E Jesus Cristo,
Ele mesmo fala, e esta palavra ela é latente na nossa alma, no nosso coração. Quando lá em João 14,6 ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus, ele mostra o acesso à oração. Jesus mostra o acesso ao trono de Deus. Jesus mostra o acesso à ligação com Deus. E ali Jesus está, mandando falar com toda a autoridade, Pai, porque quem conhece o Filho, conhece o Pai. Quem conhece o Filho, tem acesso ao Pai. E para ter acesso a Deus, precisa conhecer a Jesus Cristo, assim como os discípulos conheciam e tinham acesso. E aquele que chama de Pai, ele não é estranho. Ele está ouvindo uma voz que é a voz de um filho. Nós vemos o quanto a palavra de Deus ela é profunda à medida da sua leitura, à medida da aproximação com ela, nos aproxima do próprio dono da palavra. E ali Jesus Cristo é ensinando a primeira coisa que deve falar, Pai. E ele automaticamente diz: santificado seja o teu nome. Porque é preciso render a este Pai glórias, honras e louvores, porque ele é digno dessa adoração. Porque aqui diz respeito a um filho e a um pai, mas não é um filho qualquer. Quem está falando é Jesus Cristo. Jesus Cristo, o autor da nossa fé, e ele manda que nós estejamos nos direcionando ao Pai dessa forma, porque o conhecemos. Se o conhecemos, nos tornamos conhecidos do Pai. O Pai, ele precisa ser adorado, porque ele é um Pai celestial. Ele é um Pai que está assentado no alto sublime trono. E que para chegarmos até a Ele, precisamos ter reverência a Ele. Jesus, com todo o seu ensino de excelência, nos ensina na prática. Imagine aqueles que têm esse mestre por excelência, mas esse ensino ele não está restrito somente aos discípulos daquela época, a todos que tiverem acesso a palavra que ele deixou para nós. Amém? O mesmo direito de filhos, ele dá aos discípulos e ele dá a todo aquele que se aproxima dele. E é o que nós estamos fazendo aqui agora. Que nós possamos estarmos aprendendo com esse mestre por excelência, a termos acesso aos céus, a termos acesso ao Pai, e nos desvencilharmos deste mundo que jaz no maligno e que não tem nada de bom para nos oferecermos. Tem muitas coisas para oferecermos, mas precisamos estarmos vigilantes, porque todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém, diz a palavra de Deus. Então, que possamos estarmos ligados no trono de Deus e nos aproximando cada vez mais desse relacionamento com Jesus. E o relacionamento com o Filho nos faz termos relacionamento com o Pai. Jesus Cristo está ali ensinando aos discípulos a se dirigir ao Pai em adoração, em louvor, porque estão falando com o Senhor dos Senhores. Naquele momento, entendendo que é preciso buscar esse reino para que venha até a nós, porque ele diz: santificado seja o teu nome, venha. E o reino de Deus está presente quando estamos próximos de Jesus, porque João Batista, quando Jesus vem, João Batista está preparando o caminho da chegada de Jesus Cristo. Ele diz que é chegado entre vós o reino de Deus, Jesus Cristo. É tão profunda
a palavra de Deus em todos os seus aspectos, porque na medida de cada palavra, de cada letra, na medida da abertura desse livro sagrado, o próprio Espírito Santo está nos conduzindo a falarmos aquilo que, não o que nós queremos, porque nós não sabemos nem mesmo como orar. Amém? A própria palavra diz lá em Romanos, vamos lá para Romanos 8, 26. Romanos 8, vamos ler o versículo 24, que diz assim a palavra de Deus: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? No 25, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. 26, e da mesma maneira também o Espírito ajudará as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse mesmo Espírito nos ajudará naquilo que convém, porque a própria palavra diz que não sabemos como convém pedirmos a Deus. É preciso que nós creiamos nele com essa viva esperança que é ele mesmo, e através dessa esperança, dessa fé, podemos chegarmos até ao seu alto e sublime trono, através da oração, através da intercessão do próprio Espírito Santo que nos conduz nessa oração. Veja bem, quando nós paramos para buscarmos a Deus em oração, não estamos sós. O Espírito Santo, ele está conosco, intercedendo ao Pai, com gemidos inexprimíveis. Sabe lá o que é isso? Ora por nós com gemidos inexprimíveis. Que amor tremendo! Que amor, amor de misericórdia, esta misericórdia que nós não conseguimos alcançar por causa dessa graça imerecida. Nós não merecemos, mas aprove ao Senhor nos oferecer o reino. Nós não sabemos como nos dirigirmos ao Pai em oração. Aprendemos com Jesus Cristo, aprendemos com o Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Pelo próprio Jesus Cristo. Aqui nós temos este relacionamento com o Pai, o Filho e o Espírito Santo na oração ao Pai. No versículo 3 ele diz: dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Fala de um alimento que precisamos ter, porque sem um alimento nós não conseguimos nos mantermos de pé por muito tempo, porque a falta do alimento traz fraqueza para o corpo. E quando aqui ele fala desse pão cotidiano, ele fala também dessa porção que precisamos receber de Deus para nos mantermos também firmados de forma espiritual, além da física, a espiritual. E para termos esta estrutura firmada na rocha eterna que é Cristo, precisamos mantermos uma vida espiritual com Deus, através da sua palavra e da oração. A oração, ela nos faz termos a cada dia mais, na medida do contato, relacionamento profundo e pessoal com o Pai. Que privilégio, não é mesmo? Como está esse coração aí agora nesse momento, sabendo que tens falta de tantas coisas e tens aí os céus abertos ao seu favor através de Jesus Cristo? Eu quero te apresentar este alguém que a própria palavra me apresenta e nos apresenta. E ele se chama Jesus Cristo, autor e o consumador da nossa fé. Que falta é essa que esse Pai
que precisa ser chamado de Pai, que precisa ser adorado, que precisa ser glorificado. O que esse pai não pode fazer por esse filho que clama a ele por suas misericórdias? Amém? Esse é o grande e eterno Pai Celeste. Este é o nosso grande, amado Jesus Cristo. E esse é o nosso querido, doce Espírito Santo que nos conduz neste momento de adoração e de louvor através da sua palavra ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Porque automaticamente, se nós pedirmos, o reino dele desce. E aí agora nós temos o reino de Deus a nosso favor. É maravilhoso sabermos que nesse momento o Senhor ele envia dos céus os seus anjos e dá ordens a nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Porque a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra de todo mal. Vale a pena ou não vale andarmos com Jesus neste mundo de engano, onde tudo é passageiro, tudo passará, os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. E os planos de Deus, ninguém pode mudar. Amém? Operando Deus, quem impedirá? Não existe. Nós precisamos andarmos na sua palavra. Nós precisamos crermos todos os dias que, se a sua palavra diz que nós podemos, porque a sua palavra garante. Ela é verdade, ela é vida. Contra ela não tem nenhuma variação de dúvida, ela mesma nos garante. Então, portanto, fiquemos com a palavra de Deus, fiquemos com os ensinamentos de Jesus, fiquemos com aquilo que ele traz para nós, que é o melhor, que é a oração, que nós temos acesso direto ao Pai e podemos falar com ele através do Espírito Santo que nos conduz até o seu trono. E é em nome de Jesus que tudo é possível ao que crê. Amém? Porque o preço que foi pago foi muito alto. Foi preço de sangue inocente, sangue do Cordeiro. Foi preço de cruz, mas preço da vitória contra o inimigo de nossas almas, contra Satanás. E Jesus Cristo, ele disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando ele estava lá, derramando seu sangue santo na cruz do Calvário. Ele venceu. E se ele venceu, estamos com ele, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu posso ouvir um amém? Aqui, já indo para o final, ele diz no versículo 4, perdoa-nos os nossos pecados. Jesus Cristo, ele vem para remissão de pecados. Jesus, ele paga um preço alto na cruz do Calvário, se fazendo pecado por nós, porque nós não teríamos condições nenhuma. E ele vem para nos resgatar do mal, nos dando acesso ao Pai, nos dando acesso diretamente a Deus. E naquele momento, o véu do templo, ele é rasgado de alto a baixo, e aquele acesso que foi perdido lá no Jardim do Éden, quando houve aquela traição do próprio Deus através daquele casal que dá ouvidos a Satanás, entristece o coração de Deus, e ali é rompido naquele momento o relacionamento com Deus. Então Jesus, ele envia o seu Filho unigênito, porque ele amou de tal maneira ao mundo que ele envia o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce, que não perecesse, mas que tivesse a vida eterna, essa vida eterna que ele vem oferecer para nós, através da vinda de Jesus, através dos ensinos de Jesus, através da sua palavra. Amém?
Então é preciso ter um coração perdoador, porque ele diz: perdoa os nossos pecados, mas a palavra de Deus, ela vem numa condição seguinte, onde diz: pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Precisamos perdoar aqueles que nos fazem mal, aqueles que nos magoam, aqueles que nos ferem com palavras, porque muitas das vezes também nós ferimos, muitas das vezes, sem nem percebermos, estamos ferindo ao outro. E muitas das vezes também magoamos o coração do outro, assim como nós acreditamos que somos magoados. Somos cheios de falhas, e esta graça imerecida, através do sangue puro de Jesus Cristo, é que nos dá esse acesso aos céus e sermos perdoados. Mas também nós precisamos perdoar aqueles que nos ofendem. E o Senhor, ele é aquele que vê todas as coisas. Deus, ele nos vê. Não como o homem vê, mas ele vê diretamente os nossos corações. Amém? Então, que hoje possamos estarmos refletindo sobre os nossos corações, o que se passa com ele, porque Deus, ele quer te preencher de coisas que tens falta, mas não sabes que tem, e o Senhor, ele é aquele que está preparado para te oferecer, porque Deus, ele é aquele que ele vai além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Ele é aquele que está pronto a nos dar muito mais. Este é o Deus pelo qual nós estamos aqui ministrando a sua palavra. O que tens falta? O que tens falta agora nesse momento? Se coloca aí diante do Mestre, se coloca aí diante do Messias, se coloca aí diante do grande instrutor, diante do grande líder, diante do grande Mestre. E estarás compreendendo muitas coisas que não compreendes, mas o Espírito Santo, esse acesso que Jesus nos dá através do Espírito Santo, nos faz compreendermos e até aprendermos mais de nós mesmos, que nós mesmos nos desconhecemos muitas das vezes. Sabemos que muitas das vezes não nos conhecemos, porque quem nos conhece de fato, aquele que sonda, esquadrinha e conhece os nossos corações, só o nosso grande e eterno Deus. Amém? E é dessa forma que é a ligação dele com o homem aqui na terra, através de Jesus Cristo, é sondando os corações. E quando o Espírito Santo, eu fico imaginando, intercedendo por nós, ele faz a leitura diretamente dos nossos corações e leva a Deus com gemidos inexprimíveis aquilo que nós precisamos e que só ele sabe. Amém? Os nossos corações são enganosos. E se nós estivermos pedindo alguma coisa que nos fará mal, o Pai não vai dar. Qual é o pai que o filho pedindo pão dará pedra? Não tem como. O Pai, ele quer o melhor para o filho. E aqui, já indo para as últimas palavras do texto, aqui que está servindo como base para a mensagem de hoje, ele diz: e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. É preciso pedir ao Senhor para que não nos deixe estarmos sendo conduzidos em tentação, porque a carne é fraca. O espírito está pronto, diz a palavra, mas a carne é fraca. Então, para que possamos estarmos fortalecidos através desta palavra, nós precisamos estarmos sendo fortalecidos de forma espiritual, através do seu Espírito Santo, que ligado a nós, nos dá condição de mortificarmos a nossa carne e darmos vazão
ao Espírito Santo, ao Espírito da verdade. Amém? Porque o inimigo de nossas almas é sorrateiro. Ele fez isso com Jesus, ele ofereceu lá em cima daquele cume do monte, logo depois de Jesus ser batizado nas águas e pelo fogo. Jesus, ele é tentado por Satanás, mas Jesus Cristo, ele está pronto. Não tem como receber nenhuma oferta do reino contrário ao reino de Deus se estamos dentro do reino de Deus, se estamos aliançados com o Pai. Não tem como. Amém? Porque a palavra de Deus dentro de nós vai gritar muito mais forte e Jesus vence ao inimigo com a palavra de Deus. Quando ele diz para Jesus que dará todo aquele reino se prostrado o adorares. E Jesus diz que só a um adorarás, não tem outro. E ele diz que também está escrito que só a um adorarás. Vamos para 4. Não seria esta passagem que estaríamos lendo agora, mas o Senhor, ele nos transporta para esta passagem de Mateus 4. De Mateus 4, completar aqui aquilo que o nosso Deus nos manda fazer. E na tentação de Jesus, ali em cima daquele monte, porque é o próprio Jesus que é levado para cima daquele cume, daquele monte, pelo Espírito Santo de Deus. Ele é levado pelo próprio Espírito Santo, porque ele sendo a palavra personificada, Jesus Cristo, o Verbo encarnado, o Filho de Deus, sendo tentado pelo inimigo de nossas almas, Jesus é levado pelo próprio Espírito Santo. Ele não está só em momento nenhum. Se tens a palavra de Deus dentro de ti, não estarás sós em momento nenhum. Ainda que sejas tentado, mas a palavra de Deus, através dela, serás um vencedor, Jesus. Quando Satanás, ele chega ali, naquele momento, diante de Jesus, deve estar 40 dias e 40 noites em jejum, acreditava que Jesus estava fraco, com fome. Ali ele tenta Jesus. Muitas das vezes é isso que ele faz. Ele acha que você está fraco, que você está precisando de algo, que você está implorando a Deus, que você não está conseguindo. Então, na sua fraqueza, ele vai te oferecer coisas que vai te fazer mal. Fica ligado em nome de Jesus. E ele diz para o próprio Senhor Jesus, ele diz, versículo 3, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. E Jesus responde, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ainda, ele diz para Jesus, no versículo 9, e disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Volto a repetir, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Palavra de Jesus Cristo para as nossas vidas. Que tentação é essa que está te consumindo? Que tentação é essa que acreditas que precisas resolveres porque o tempo está se findando? Olha, o tempo, o dono do tempo, se chama Deus. Deus é o dono do tempo. Está lá em Eclesiastes 3. Amém? Então, busque a Jesus de todo o teu coração, de todo teu entendimento. Amém? Se bateres, a porta se abrirá, e ele mesmo manda na sua palavra, bata e a porta se abrirá, mas é para bater de que forma? É com fé, é alinhado com ele, porque de outra forma a porta não se abrirá. É preciso ter fé, acreditar em Deus, ser chamado de filho, falar diretamente com o Pai, e o Pai vai te ouvir. É aquele que ele está disposto a todo aquele que chamá-lo de Pai, ele quer ser o Pai.
ainda que ainda não seja. Entendes tu isto? Porque aquele que se chega até a ele, de maneira nenhuma ele lançará fora, ele receberá e fará parte da família de Cristo e será chamado Filho de Deus. Eu posso ouvir um amém? Que nós possamos estarmos compreendendo que se alguém tem falta de alguma coisa, peça ao Senhor, diz a sua palavra, que Ele dá diligentemente. O Senhor, Ele está sempre pronto a oferecer aquilo que os seus filhos pedem, mas é preciso estar em conformidade com a sua palavra. E digo, vale a pena, vale a pena. Se verdadeiramente estreitares o relacionamento com o Pai, terás privilégios, se posso assim falar, de filhos legítimos, porque Jesus Cristo, Ele nos dá esse acesso ao Pai. Ele mesmo ensina aos seus discípulos, quando orares, diga assim: Pai, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Amém? Ele diz que é preciso buscar o reino dele. Amém? Até aqui nos deu o Senhor. Fique com esta palavra, porque aquele que tem falta de alguma coisa, peça ao Senhor. Amém? Nos lembramos de Jeremias 33, 3, que ele diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Esse clamor a Deus, esta oração que Jesus Cristo está ensinando aos seus discípulos. Eu posso ouvir um amém? Olha, muito obrigada por estar conosco até agora. Deus te abençoe rique e poderosamente em nome de Jesus. Que o nosso Deus, em nome de Jesus, esteja te abençoando. Que do alto da cabeça à planta dos pés sejas tomado, revestido do poder de Deus. Sejas abençoado. Amém? Porque em nome de Jesus, peço ao Senhor neste momento, em clamor, em oração, que Ele venha te abençoar, que as bênçãos dEle sejam derramadas sobre a sua vida, a sua casa e o lindo ministério que Ele tem para você. Amém? Então, olha, que você que está aí até agora, até esse momento, que Deus continue falando ao seu coração, porque muito mais Ele tem para você. Não desgrude desta palavra, tenha acesso a ela e continue buscando os ensinamentos que vêm do alto. E que você possa estar, curtindo, comentando e também compartilhando esta mensagem que com certeza foi edificante, está sendo para a tua vida. Então permitas que outros tenham acesso a esta mesma edificação pela qual recebes agora. Olha, que você também esteja se inscrevendo no canal. E quando o youtuber estiver enviando para você esta mensagem, que se ele não souber o seu endereço, não se preocupe, Jesus sabe. Eu posso ouvir um amém? Jesus te abençoe, receba o abraço do próprio Espírito Santo, que eu não posso te dar e nem tenho condições, e abraço de cura, viu? Olha, a paz do Senhor Jesus. Até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Se inscreva no canal. A paz.